Punição da Roma pode ajudar Flamengo na contratação de Matias Vinha. Atacante do Flamengo entra na mira da Liga Saudita. Essas e outras notícias somente aqui no Flatube, o canal da galera. Alô, galera do Mengão, aquele abraço, sou eu, Alan dos Santos, falando do seu canal Flatube, o canal da galera. Antes de prosseguir com esse vídeo, eu peço encarecidamente, se inscreva aí no canal, dá essa moral, dá essa força aí pro seu amigo. Deixa seu comentário, né? Participa do vídeo, deixando seu like aí. Isso é muito importante para nós. Vamos aí às notícias do Mengão. O Flamengo acertou a renovação do contrato com o Bruno Henrique no último trimestre, né, deste ano, mas a oficialização do acordo ainda não se tornou público, não foi nas redes sociais. Isso porque o clube discute internamente se a extensão do atleta deve ser anunciada ou não nas suas redes sociais. De acordo com a reportagem do coluna do Fla, né, foi apurado aí que essa renovação de Bruno Henrique já foi anunciada, né, mas algo que foi internamente aí, mas sem grandes formalidades. Então, assim, teve um anúncio, sim, o Flamengo alega ali que já teve um anúncio, mas sem formalidade alguma, né. Ele que tem vai fazer 33 anos, né, tem contrato com o Flamengo agora até dezembro de 2026, foram aumentados 3 anos de contrato. Alguns torcedores queriam a saída do Bruno Henrique, né? Outros queriam a permanência, né? E o motivo das críticas aí é o seguinte: prestes a completar 33 anos, neste sábado, né, dia 30, Bruno Henrique fica no Flamengo até os 36 anos, justamente por estar na casa dos trintões. Uma parte da torcida rubro-negra critica a diretoria pelo tempo, né, do novo contrato. Sendo assim, justamente por essa manifestação negativa nas redes sociais, é que o clube teme de anunciar aí o acordo na internet. Então tá aí, né? Eu não acho nada demais, já fez, ainda mais porque a maioria dos torcedores também pediu a vinda do Bruno Henrique, a renovação do Bruno Henrique. Todos queriam a renovação do Bruno Henrique, por esse motivo que eu falei. Quando ele jogou, quando ele voltou de grave lesão, contra aquele jogo do Botafogo, lá no Engenhão, no Tapetinho, onde o Botafogo estava invicto ainda lá no seu estádio ainda, o Flamengo foi lá, deu show, o Bruno Henrique botou a bola debaixo do braço, jogou bola, vencemos, e depois disso ele fez algumas partidas muito boas. Após a sua renovação de contrato com o Flamengo, é que seu futebol caiu, e aí sim ele começou a cair na mira de alguns torcedores. Mas a maioria dos torcedores que vão criticar aí foram os mesmos aí que apoiaram na renovação. Então, torcedor é assim mesmo, né? Vamos falar do Arrascaeta. Arrascaeta que recebeu um prêmio aí, né? Ele foi eleito o jogador mais habilidoso aí entre os atletas aí do Campeonato Brasileiro, né? O craque do Flamengo foi eleito o jogador mais habilidoso do Brasil. Jogadores da Série A e do Campeonato Brasileiro que realizaram essa pesquisa aí. A pesquisa foi realizada pelo portal UOL, né? E o ídolo rubro-negro ficou na primeira posição com uma boa vantagem sobre o segundo colocado. A Arrascaeta recebeu cerca de 16,2% dos votos, né? E possui uma vantagem aí, né, na lista para o segundo colocado de 4,8%. Endrick ficou em segundo colocado com 11,6% dos votos. E Marcelo fechou o pódio aí na terceira colocação aí com 9,3% dos votos. Então tá aí, Arrascaeta eleito o jogador mais habilidoso aí da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. O Olympiacos da Grécia, né, time do Rodinei, faz uma proposta irrisória aí para tirar Léo Pereira do Flamengo, né? Proposta até absurda, né? Apesar de ser titular absoluto da zaga do Flamengo, Léo Pereira pode não continuar no clube em 2024. O Flamengo continua sendo alvo aí do mercado estrangeiro, mas dessa vez o Olympiacos é o grande interessado aí por Léo Pereira. O grande impasse em relação aos valores é de uma possível transação aí. Vamos lá. Segundo a imprensa grega, o Olympiacos ofereceu cerca de 4 milhões de euros para ter aí o zagueiro titular do Flamengo, né? Acontece que o
A diretoria do Flamengo não pretende vender o defensor por menos de 8 milhões. Então eles ofereceram a metade do valor que o Flamengo acha que é o ideal aí para ser negociado, né? Além de ser titular, compondo dupla com Fabrício Bruno, né? Na maioria dos jogos aí de 2023, Léo Pereira tem um longo contrato com o Flamengo. O zagueiro renovou o contrato no começo deste ano e tem um vínculo aí até dezembro de 2027. Então tá aí, né? Nós sabemos que logo o Al Nassr, né, nessa janela de meio do ano aí de 2023, né, em junho, ele ofereceu cerca de 12 milhões aí para ter o jogador, 12 milhões de dólares naquela ocasião, né, para ter o jogador no seu elenco. O Flamengo prontamente disse não. Naquele momento o Flamengo contava muito com o zagueiro, com a ajuda do zagueiro, e agora o time da Grécia, do Olympiacos, faz uma proposta, chega a ser uma proposta pornográfica aí, 4 milhões? Coloca mais 4 aí você pode conversar com a gente. Entenda como o fair play financeiro pode estar ajudando aí o Flamengo a contratar a lateral esquerda da Roma, né? O fair play financeiro, a Roma ela foi punida, né, em 2022, está cumprindo ainda uma punição, né? Recebeu uma punição de 2 anos, então ela tá podendo, só pode gastar aí 70% do que arrecada. Então a UEFA é bem rigorosa, né, com nesse quesito. A Roma descumpriu essas regras em 2022, tomou a punição e por enquanto está andando na linha, mas ainda não pode gastar nem contratar muito do que se arrecada. Você entenda aí o que é um pouco do fair play financeiro, né? O fair play financeiro é um conjunto de regras estabelecidas para evitar que os clubes de futebol profissional gastem mais do que arrecadam na busca do sucesso e, ao fazê-lo, não tenham problemas financeiros que possam ameaçar a sua sobrevivência ao longo do prazo. Alguns argumentaram que o fair play financeiro foi instituído para impedir o doping financeiro de fontes externas que injetam dinheiro em clubes menores. Os regulamentos prevêem sanções aí e serem tomadas contra clubes que excedam aí os gastos ao longo das várias temporadas dentro de um quadro de orçamentário definido. Então, o fair play financeiro nada mais nada menos, ela trata de um conjunto de regras no qual, para evitar esse gasto desenfreado aí dos clubes, né, mantendo a sua saúde financeira, né? Por exemplo, alguns clubes aqui do Brasil, se caso tivesse o doping financeiro aí, como que se diz? O fair play financeiro, não poderiam contratar. No caso do Atlético Mineiro, o caso do São Paulo, o caso do Corinthians, né? E fora outros grandes clubes aí do Brasil aí, que estariam aí com muitas restrições aí para contratar jogadores, né? O Corinthians é o caso aí. O Corinthians contrata 1 milhão de jogadores aí por ano, não consegue pagar 2 jogadores sequer, contrata um monte e fica devendo a Deus e o mundo. Se caso tivesse aqui no Brasil o fair play financeiro, o Corinthians seria um time que ia jogar com os garotos, a maioria dos jogadores seriam garotos da base, para poder se manter, porque só gasta aquilo que você só pode gastar aquilo que você consegue entrar em caixa, né? Então tá aí. A Roma, por sua vez, ela tá passando isso. Ela vendeu aí nessa temporada 2022, 2023, 2024, né, perdão. Ela já arrecadou aí cerca de 30 milhões aí em venda de jogadores, porque como ela tomou aí essa multa aí do fair play financeiro, ela só pode gastar aí cerca de 70% do que ela recebe. Então, tá reduzido. Ela pode contratar, mas bem reduzido, né? E por conta disso, o Flamengo observa com bons olhos a contratação do Matias Vinha, né? Então, o Matias Vinha
o Flamengo tá negociando com o Matias Vinha, sim, não é novidade para ninguém. E o Flamengo usa de todas as estratégias aí e sabendo dessa punição aí da Roma, o Flamengo vai tentar forçar a barra para tentar contratar. O Flamengo vai tentar fazer a mesma estratégia que fez com o De La Cruz para contratar tanto o Léo Ortiz quanto o Matias Vinha. Todos os dois jogadores querem negociar com o Flamengo, querem vir para o Flamengo. O Flamengo já mostrou aí quanto deve pagar, tempo de contrato, já tem um plano já todo arquitetado para receber esses jogadores. E esses jogadores estão fazendo o quê? Estão tentando convencer as suas respectivas equipes aí em liberar eles pelos valores mais baratos. No caso do Léo Ortiz, o Flamengo já ofereceu 4 milhões e meio. O time de Bragança Paulista quer em 6 milhões a 8 milhões de euros. O caso do Matias Vinha, o Flamengo ofereceu 6 milhões e meio, a Roma quer no mínimo aí 10 milhões, mas o Flamengo está tentando negociar, o atleta também está pedindo aí, né, para poder o clube abrir um pouco as mãos aí, né, dos valores, e aí quem sabe o Flamengo fechar um pouco mais barato aí, mas o Flamengo fechar dentro daquilo que o Flamengo pode e entende que não vai sobrecarregar, né, a sua parte financeira. Então o Flamengo está aí. Eu acredito que em breve aí o Flamengo estará anunciando esses jogadores. A diretoria do Flamengo corre para isso e a gente espera que dê tudo certo. A Liga Saudita aí agora está de olho aí num craque do Mengão, né? Trata-se aí do atacante Pedro, né? Segundo informações divulgadas inicialmente pelo NWF5, Pedro entrou na lista aí da central de monitoramento aí da Liga Saudita Pro. Dessa forma, após se agradarem das estatísticas coletadas sobre o atacante, a Liga Saudita irá oferecer o camisa 9 do Flamengo aos clubes árabes, né? É importante frisar também que para tirar Pedro do Flamengo, a equipe interessada terá que abrir os cofres. Isso porque a sua multa rescisória para clubes do exterior gira em torno aí de 100 milhões de euros, ou seja, 540 milhões de reais. Se os clubes sauditas quiserem realmente contar com o nosso camisa 9, vai ter que pagar essa bagatela aí de 100 milhões de euros. Esses são os vídeos de hoje. Fique com Deus. Fui!